boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo. Meu nome é Maria Angélica, eu sou professora de História e Sociologia e estou fazendo uma série de vídeos com temas de história para os meus alunos, para os meus bichinhos do pântano, né? Vou começar com o tema do nazismo, do fascismo e do antissemitismo, totalitarismo, né? Antes de dar início à Segunda Guerra Mundial, que é necessário, né, para que se tenha uma compreensão total do momento que tudo se passava, né? E vou fazer, né, esses vídeos também, logicamente, para quem quiser assistir. Ele vai ficar público, né? Para você que quiser, você assiste também, se você quiser ter um pouco mais de conhecimento, aprender um pouquinho mais, né? Enfim. Lógico que não tem nada a ver com a escola, o canal é meu, né? Eu sou uma professora, eu não deixo de ser, independente da escola que eu tiver, ou se eu não tiver na escola, eu sou uma professora formada, né? E aí você está convidado para se inscrever, para curtir, né? E assim, a única coisa que eu peço, você não é obrigado a assistir, né? Você não é obrigado a assistir às aulas do meu canal. Então, e uma outra questão que a gente precisa já colocar lá, e quem me conhece sabe que eu já sou direta, né? Se tu tá pensando que vai vir aqui no meu canal lacrar em cima de mim, filho, esquece, tá? Você vai falar com a minha mão, porque eu não vou criar problema com você, eu não vou responder pra você, eu não vou tentar ficar colocando argumentos, tá? Isso eu não vou fazer mesmo, né? Eu sigo livros para fazer as minhas aulas, para construir as minhas aulas. Logicamente, eu tenho a minha sequência instrumental ali que eu utilizo, né? E todo professor faz isso. Então, há coisas, logicamente, que eu vou colocar que são pensamentos meus e coisas que eu vou reproduzir, né? Mas você vai perder seu tempo se você tá, porque eu vou simplesmente te ignorar, tá bom? O que eu vim fazer aqui é ensinar paz e amor. Ah, mas eu não concordei com o que você falou, eu não tenho direito? Claro que você tem direito, você só não tem direito de me desrespeitar. Porque eu falo o que eu quero, nós ainda temos liberdade de expressão, nós vivemos num país livre, não é mesmo? E aí, como eu tenho liberdade de expressão, eu vou colocar as coisas do meu jeito, tá? Ah, mas eu não concordo com o que você falou. Então pega o livro do Mac e vai ler, tá? Pega o livro que você está acostumado e vai ler, não precisa assistir minha aula, tá? Mesmo assim, eu vou continuar. 2 likes, 3 likes, pra mim não tem problema. Eu não sou nenhuma youtuber, olha só, eu não tenho aparato nenhum, ainda não sou nenhuma youtuber, quem sabe um dia, né? Não tenho essa pretensão, mas pode acontecer, tá bem? Mas agora já é hora da gente começar, tá bom? Então, pra gente chegar onde a gente precisa, que é a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender totalitarismo. Totalitarismo é um sistema de governo onde todo o poder está na mão do governante. Tá? Não é um espaço para a prática da democracia, não é um espaço de liberdades individuais, de direito individual, não é um espaço disso, tá bom? Esse tipo de governo, ele decreta leis, ele toma as decisões praticamente sozinho, tá? Há censura, há controle da comunicação, da mídia, tá bom? As eleições, geralmente, quando elas existem, elas são fraudadas, tá? É só olhar o que acontece em alguns países, né? Como Rússia, como Argentina, ontem, né? As pessoas tirando os votos para colocar lá outros votos para Cristina Kirchner. Enfim, a gente sabe mais ou menos o que vai dar ali, né? O Macri com certeza não continua no governo, tá? E na Rússia, o Vladimir Putin, que está, se não me falha a memória, praticamente há mais de 20 anos ali, mesmo com oposição, mesmo pessoas fazendo, pode estar o país, a nação contra ele, não adianta. Quem vai ganhar vai ser ele, porque é tudo muito preparado. E isso foi mostrado, tá? Inclusive na mídia, na época da última eleição, foi mostrado um monte de coisa que estava acontecendo na Rússia, né? E o Putin é um fiotinho da KGB. Ô, meu bichinho do pântano, você não sabe o que é fiotinho da KGB?
Então, continua assistindo os meus vídeos, porque quando eu for falar da Guerra Fria e do fim do mundo soviético, você vai saber o que é ser um fiotinho da KGB. Sem mais delongas, vamos continuar. Então, as eleições, quando elas existem, elas podem ser fraudadas, e o líder, né, geralmente o líder desse governo, ele é visto como um ente superior, tá? Como vocês sabem, o momento entre as guerras, ele foi marcado por crises econômicas e sociais também muito pesadas, né? E dentro dessa crise vão começar a surgir esses governos totalitários. Ou seja, a crise ela serve de alavanca, tá? Para o surgimento do fascismo e do nazismo na Europa Ocidental. E eles nascem com uma retórica, né, de mudança, de grande nação, de grande liderança, né? Só que a origem não está aí, a origem está no século, na Idade Média, desculpa. Não está no século XX, mas na Idade Média, né, quando aqueles primeiros estados começaram a ser criados, os estados nacionalistas, os estados nacionais, né? Quando eles vão ser constituídos pela primeira vez. Aí começa a se falar de racismo, quando existe a manifestação de etnia, quando existe uma forte manifestação de nacionalidade. É aí que ele vai começar a aparecer. É um momento em que o personalismo político ele se sobressai, né, ele se sobrepõe às instituições. E aí é um perigo tremendo, né? Então pensa um pouquinho nisso. Bom, então nós vimos o totalitarismo. Vamos ver agora o que seria o antissemitismo. O antissemitismo é uma aversão aos povos semitas, tá? É uma aversão aos povos semitas. Os povos semitas são os povos que são descendentes de Sem, filho de Noé. Noé, como você sabe, né? Se você conhece um pouquinho a história da Bíblia, não importa se você é cristão, se você não é, se você é ateu, o livro, a Bíblia, ela é, antes de tudo, um livro histórico, tá? Então, naquele momento, você tem a separação dos filhos dividindo a terra, né? Quando a água lá do dilúvio abaixa, quando a água baixa, né? E aí você tem a separação. Então Jafé vai para a Europa, no mundo que eles conheciam, né? O mundo deles. O Jafé vai para a Europa, o Cã vai para a África e o Sem vai lá para a parte dos árabes, né? Então assírios, árabes, judeus, todos são semitas, tá? E o antissemitismo é essa aversão a esse povo, tá bom? E o antissemitismo, ele não surge com Hitler, tá? Ele não surge com Hitler. O antissemitismo, ele vai surgir a partir do início lá do Império Romano, quando o Império Romano invade a Palestina. Né? Naquele mundo romano que surge, o antissemitismo já vai começar a existir. Por que o antissemitismo ele começa a existir? Porque os judeus, eles não aceitam, né? Eles não aceitam elementos da cultura romana, e principalmente por causa da religião. Os judeus eram monoteístas e os romanos politeístas, além de, ter que você ficar louvando, né, os imperadores, os grandes imperadores lá, que eram vistos como deuses na terra, né, assim que eles se viam, né, pelas atitudes que eles tomavam. Então, uma das situações é essa. A outra situação é que os judeus eles não reconheciam Jesus Cristo e como filho de Deus, não reconhecem até hoje, né? E eles acabaram sendo acusados de assassino, né? De serem os responsáveis pela morte de Jesus Cristo, tá? Na Idade Média, eles foram perseguidos, tá? Também. Primeiro por não aceitar Jesus, né? Por ter índole duvidosa. E aí você passar por uma situação dessa na Idade Média é extremamente complicado, porque na Idade da Inquisição, né? A gente tem a Santa Inquisição. E outro agravante é que eles se tornaram grandes comerciantes no Renascimento comercial. Né? Durante o Renascimento comercial, ali no final já, né, da Idade Média, do feudalismo, eles se tornaram grandes comerciantes. E o pior, eles se tornaram emprestadores de dinheiro.
né? Eles começaram a emprestar dinheiro a juros, e isso é pecado, tá? Isso aí foi, na realidade, acho que o pior para eles. E esse sentimento de intolerância, ele só vai crescer com o passar do tempo, tá? Ele não vai parar, ele vai atravessar os séculos. E quando a gente chega no século XIX, que tá já um pensamento, de repente, liberal, a defesa da igualdade, né, tudo, surgem as teorias raciais, né? Surgem as teorias raciais. Então, quando você fala do liberalismo, né, na política, o liberalismo econômico, que é justamente o que o discurso do Hitler vai pegar lá, vai falar, né, contra o liberalismo, que foi ele que, né, ele vai fazer o trabalho dele. Isso vai reforçar a ideia do porquê que precisa do nazismo, porquê que precisa do fascismo, né? Nesse momento aparecem as teorias raciais, né? E aí já ferrou com eles também. Os judeus, eles não tinham estado próprio, eles não tinham o espaço deles, né? O espaço vital que se falava, e eles acabam sendo vistos como aproveitadores, ou seja, eles vão de lugar em lugar pegando a riqueza dos outros. Era assim que era visto. E o auge, né, dessa perspectiva foi realmente o nazismo, né? Quando o nazismo surgiu, que daí o antissemitismo, ele se manifesta por atrocidades, tá? Bom, falamos agora o antissemitismo, então agora a gente vai abordar o fascismo. O fascismo vem de um termo italiano chamado fascio, tá? Que significa feixe, que foi apropriado, né, pelo Mussolini, lá do Império Romano, que aliás ele tinha uma fixação pelo Império Romano, que vocês vão também ver quando a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, porque ele quer restaurar o Império Romano. E logicamente, quem que vai ser o imperador? O próprio, né? Só que não dava, porque ele era na realidade um medíocre. Bom, no caso do feixe de varas, né, o feixe, né, ele tá fechadinho ali com o martelo do lado, ele vai, ele remete a uma aliança, a uma federação, tá? Então essa é o que quer dizer esse fascismo, tá bom? Ou como os italianos falam, o fascismo, né? Bom, ele é antiliberal, ele atua contra liberdades individuais, né? E ele foi fundado pelo Benito Mussolini em 23 de março do ano de 1919. Hoje, esse termo fascismo, ele é utilizado de uma forma muito pejorativa. Basta com que o outro não concorde com o que você diz e você não goste do que ele fala, ele é chamado de fascista. Esse é o tipo de xingamento de pessoa que não tem argumento, que desconhece as coisas e desconhece mesmo de fato, porque senão não faria isso, né? Eu própria já fui chamada de fascista, né? Mas ele desconhece, ele torce a porca para o lado dele e usa esse argumento fascista, né? E aí ele chama todo mundo que não concorda com ele, que não tem a ideologia dele, aí vira fascista. Bom, ele surge por meio de um manifesto que defendia os trabalhadores no alto escalão das fábricas, poder decisório de sindicatos, confisco de instituições religiosas, né, estatização de bancos, estatização de indústria, do solo, né, e expropriação da riqueza capitalista por meio de impostos progressivos para aqueles que tinham mais dinheiro. E se você pensar em alguma coisa agora, eu não falei nada ainda, tá? Bom, o fascismo, ele usa do capitalismo, tá? Ele usa do capitalismo submetido ao Estado. É diferente, por exemplo, no caso do comunismo, que é socialismo também, né? Mas o comunismo, ele não aceita o capitalismo, né? Como Marx coloca, o capitalismo seria né, e os meios de produção, enfim, seriam o mal realmente, né? Ali, mas o capitalismo, no fascismo, ele é submetido ao Estado, tirando a identidade que aquele povo tem, colocando uma outra, formando uma outra identidade por meio do Estado, com o intuito de formar uma massa coesa, tá? Nós temos, dentro do fascismo, uma grande mobilização das pessoas, né, da nação em torno do líder,
tá? Fazendo com que esse líder seja visto como Deus, como ente superior, ou mesmo como ideias, né? Pode ser também, mesmo como ideias, tá bom? Quem sabe? E é por meio da instrumentação da comunicação, né? Por instrumentação, os veículos de comunicação sendo pagos, sendo financiados para o Estado, né? Que ele faz isso, que ele consegue montar, ele consegue manipular, ele consegue montar essa massa, tá? O Mussolini fez isso, o Hitler fez isso, o Stalin fez isso, o Kim Jong-un faz isso, o Fidel fez, o Hugo Chávez fez, o Lula faz e o Maduro tenta, tá? Bom, então falamos sobre o fascismo. Como, não sei se vocês sabem, mas acho que vocês é para vocês saberem, que o fascismo e nazismo são a mesma coisa, só que o nazismo, não lembro se eu falei ou se eu não falei, mas o nazismo ele é o fascismo com a vertente racial, né? O Partido Nazista, ele se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em alemão, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei. Acho que eu não falei certo, apesar de estar aprendendo alemão. Eu não falei certo. Mas é isso, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, tá? Sim, meus caros, sim, o partido alemão era socialista. Um comunismo introduzido com vaselina, ou seja, uma suave preparação para o socialismo totalitário, tá? Não, você não vai brigar comigo porque eu falei que ele é de esquerda e porque ele era socialismo. Ah, mas ele não gostava, né? Não gostava dos comunistas. Não vem porque esse argumento é fraquíssimo. Vai ler, vai estudar, vai pegar argumento. Aí, se você tiver argumento, você vem discutir comigo, tá certo? Porque senão eu vou continuar falando a mesma coisa, porque eu estudei. Vai aprender o que é direito, o que é esquerda, vai aprender a ver as coisas e depois vem falar comigo, tá bom? Senão vai falar com mãozinha, já falei pra vocês, tá? Bom, aliás, tem um Nobel da Paz. Como é que é o nome dele mesmo? Peraí. Nobel da Paz não, Nobel da Economia. Karl Popper. Ele escreveu um livro chamado O Caminho da Servidão, né? Leia, mas não, nem eu falo para meus alunos, a folhinha, a dobra da folha. Leia, tá bom? Leia para aprender realmente, tá bom? Aí você vê que a ideologia nazista e a comunista são irmãos siameses, tá? Irmãs na realidade, tá bom? Filhas de Hegel. Bom, os nazistas, eles controlavam preços e salários, atacavam a propriedade privada, a liberdade do livre mercado. Existiam empresas particulares? Existiam, mas essas empresas, elas serviam para produzir aquilo que o Estado queria, tá? Então, o Estado dizia o que tinha que ser produzido e essas empresas iriam produzir a partir do que o Estado quisesse, tá bom? Bom, Hitler matou muita gente, ele era contra, né, o modelo liberal capitalista, ele rejeitava, né, a direita liberal, mas ele também não aceitava o comunismo da forma como Karl Marx colocava, né, o comunismo, tá? Só que não se enganem, tá bom? Comunismo e o socialismo, socialismo nazista, né, o nazismo, o socialismo e o comunismo são faces de uma mesma moeda. Então, não se engana, tá? Para o socialismo soviético bolchevista, o que importava era a luta de classes. Para o socialismo alemão, era a luta de limites linguísticos e raciais. Gente, eu peço desculpa, tá? Por estar tossindo, por estar fazendo barulhinho aqui. Mas é que tá feia a coisa. Mas vamos seguir em frente. Bom, o totalitarismo ele surge então nesse novo mundo porque não cabe mais o liberalismo,
tá? Ele morre, o liberalismo morre com a crise de 29, né? O mundo quebrou. A alternativa, né, são as práticas repressivas, violentas, as propagandas que mobilizam o país em torno do líder. O Mussolini, ele era limitado. Eu já falei para vocês que ele era medíocre, só que o Hitler não era. Né? O Hitler era um homem realmente inteligente e ele tinha um segundo cérebro. Tá? O segundo cérebro dele era Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Foi ele, tá, quem colocou a perda, né, que transformou a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial como um fator de expansão. Tá? Ele usa cinema, ele usa rádio, ele usa televisão, ele é realmente um cão fiel de Hitler, como o historiador Hobsbawm coloca, né? Hobsbawm, apesar de ser um historiador marxista, eu tenho paixão por ele, né? Da forma como ele conta, né, os acontecimentos e a forma como ele coloca no seu livro, né, o breve século XX, né? Sobre o breve século XX que ele escreve, tá? Ele era então um orador hipnótico. Goebbels falava o seguinte, que uma mentira contada 100 vezes, ela se torna verdade. Eu acho que com essa fala, ele não estava mentindo. Quem que duvida disso, né? A gente sabe, a gente está já vendo várias situações aqui dentro do nosso próprio estado, né, da nossa própria nação, que isso é a verdade, mas você começa com uma mentira, você conta 1000 vezes até que aquela mentira ela se torna realmente a realidade, tá bem? Eu agradeço por vocês ficarem até aqui comigo, foi básico, né, o que eu falei a respeito do que é, tá? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas vai falar a respeito de como esse partido nazista ele ganhou, né, destaque na Alemanha. Não foi por acaso, né? A gente sabe que foi realmente uma coisa que aconteceu. Também não vamos colocar todos os alemães, né, dentro do mesmo saco, porque teve alemães que lutaram, né, contra essa situação, contra Hitler, e alemães que eram judeus, e judeus alemães que sofreram também. Tanto que quando eu for falar a respeito da guerra, eu vou falar sempre a respeito da expansão dos soldados nazistas e nunca dos soldados alemães, tá bom? A gente precisa ter isso em mente. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.